Comente o ataque ao PCO por parte do Valério Arcari. Ele disse que o PCO tem uma tática louca de defender uma greve geral em defesa do Lula, que é a fração externa do PT e que é o outro lado da moeda do PSTU. Essa é engraçada, né? Isso é engraçado, mas primeiro vamos desmoralizar um pouco o Valério Arcari. Nem sabia que ele tinha criticado a gente. O Valério Arcari só ficou contra o golpe depois que o golpe foi dado. Então, o conselho seria ele ser mais modesto, né? Porque se nós somos o outro lado da moeda do PSTU, ele está do lado da moeda em que está o PSTU até pouco tempo atrás. Os militares não querem o golpe, o Japão não quer o golpe. Eu lembro dessa... Ninguém queria o golpe, ele disse Valério Arcari. Ele foi no programa da Globo, né, Mário Sérgio Conte, para defender que não tinha golpe, não sei o quê. Então eu acho que a pessoa tem que ser menos picareta e mais modesta nas afirmações. Primeiro o seguinte, para informação do Valério Arcari, que é teórico de uma das frações do PSOL, coisa que muita gente nunca parou para pensar. A primeira greve geral dos tempos modernos foi uma greve geral política. É a tática louca do PCO. Essa greve geral aconteceu na Bélgica, se não me engano, em 1902 ou 1903. A classe operária entrou em greve pelo direito de votar, não por salário. Então, quem acredita que os trabalhadores são incapazes de fazer uma greve política, está totalmente fora da realidade. Como é que ele falou que a nossa tática é? Henrique. Tática o quê? Louca. Tática louca. Tática louca é uma tática do movimento operário. Essa greve foi a segunda grande greve geral da história moderna, do século XX, foi a greve geral russa, que foi uma greve geral revolucionária, também política. Então, primeira coisa que a gente precisaria entender da tática louca do PCO. A greve geral é uma coisa política. A classe operária, quando ela se junta acima dos interesses corporativos de cada uma das categorias, ela está agindo como classe. E, ao agir como classe, ela está automaticamente agindo de maneira política, e vice-versa, como diria o Vicente Mateus. Quando ela age politicamente, ela age como classe. Então, a ideia de que a greve geral política não pode acontecer, num certo sentido, a greve geral política, ela é mais fácil de acontecer do que a greve geral econômica no Brasil, por causa das condições econômicas que nós estamos atravessando. Classe operária acuada, muito desemprego, agora acabou de aumentar quase 18% em relação ao trimestre anterior, último de 2017. Você imagina, quem é operário, né? Valério Arcari deveria olhar para a classe operária e perguntar: será que os operários estão dispostos a arriscar o emprego numa situação em que nós temos quase 15 milhões de desempregados para conseguir um aumento salarial? Onde que está acontecendo isso daí? Porque, veja bem, não vamos nos confundir. Uma coisa é a greve de professores, que tem uma estabilidade relativa. Na fábrica não é assim. Na fábrica você não tem nada. O patrão te coloca no olho da rua sem pestanejar. E aí você vai buscar os seus direitos lá naquela maravilha dos tribunais regionais do trabalho que eles estão extinguindo. Agora, com a terceirização, você imagina, por exemplo, você é trabalhador de uma fábrica, 30% da fábrica é terceirizado. Isso aí dá arrepio na coluna de qualquer trabalhador. É difícil fazer uma greve econômica nessas condições. Já a greve política, não. A greve política é parte de um movimento político nacional.
Não é a luta dos trabalhadores daquela fábrica contra o patrão isoladamente, ou dos trabalhadores de uma categoria contra um patrão. Então a nossa tática louca ela faz todo sentido. Nós falamos, logicamente, que não é fácil. Nunca falamos que era fácil. Mas o que nós dizemos é que é possível. Inclusive dado o clima de agitação política que tem no país, com o impeachment, com a prisão do Lula, etc, etc, etc. Né? Então não tem tática louca nenhuma. Esse negócio de que nós somos legenda externa do... como é que é? Sublegenda do PT, fração externa do PT. Isso daí é o que eu acho assim, como é que se diz? É um pensamento raso. É só um argumento para tentar desqualificar o adversário. Como nós apoiamos o Lula, ficamos contra o golpe, nós somos, então, fração externa do PT. Essa é uma bobagem. Porque nós ficamos contra o golpe no Paraguai, então nós somos fração externa da Frente Guaçu também. Nós estamos contra o golpe na Venezuela, somos fração externa do Partido Chavista. Nós estamos contra o golpe no Equador, nós estamos contra o golpe na Argentina, estamos contra o golpe na Bolívia, nós estamos contra o golpe em Honduras, no Iraque, né, no Egito e tal. Então, como é que é isso aí? Quando ataca a Síria também, nós somos fração externa do Baath, do Assad. Na Palestina, nós somos fração externa do Hamas. Bobagem. A pessoa precisa ser mais madura. É uma posição... O problema aqui, não, isso inclusive eu gostaria de explicar bem, que é um problema que diz respeito a muitas organizações que se pretendem revolucionárias. Por exemplo, Trotsky falou o seguinte: se o imperialismo ataca um país, você tem que ficar do lado daquele país contra o imperialismo. Para a maioria dos trotskistas, sabe o que significa isso? Tirar uma declaração. Estou do lado de fulano de tal. Não, não é assim. Se você está do lado, você tem que ir lá e batalhar por aquela posição política. Se tem um ato público para lutar contra o golpe, você convoca o ato público e vai. Você tira panfleto contra o ato público. Não é tirar uma declaração. Esse é o que fez o PSOL, partido do qual o Valério Arcari faz parte. Tiraram uma declaração e depois no Congresso, na hora de votar, votaram contra, porque se faltava votar a favor também. Não, não é assim. Veja bem, Trotsky, eu já citei várias vezes, Trotsky fala que se... ele dá um exemplo, né, de que se o Brasil, da época do Estado Novo, fosse invadido pela Inglaterra, tinha que ficar contra a Inglaterra. O que significa isso? Tirar uma declaração? Não. Significa que você vai lá, pega um fuzil e atira contra os ingleses. Que você chama os trabalhadores a se mobilizar, pegar em armas contra a Inglaterra. É isso que significa. Para a maioria das organizações, é só você tira uma posição, como se fosse uma igreja. Né? O Papa tira uma bula. Bula papal. Estou contra a Inglaterra e vou para casa e deixo o Getúlio Vargas lutar contra a Inglaterra. Como? É absurda essa posição. Se nós estivéssemos no Iraque, né, se o PCO fosse um partido iraquiano na época da invasão, a gente teria que estar na linha de frente da luta armada contra os norte-americanos no Iraque. Senão não faz sentido. Não é uma posição séria para valer. O pessoal olha a gente... Tem gente que fala assim, até gente do PT, vocês defendem o Lula mais do que o PT. Sim, porque nós somos um partido coerente com aquilo que diz. Para nós, Partido Revolucionário é o partido que fala A e faz A. Quem fala A e faz B não é revolucionário. Isso o Valério Arcari não entende, pela colocação dele. Se nós não defendemos o Lula para valer, então é só figuração. O Lula está preso lá. Nós estamos convocando todo mundo aí para Curitiba. O Valério Arcari está convocando todo mundo aí para Curitiba. Os militantes da organização dele estão pregando cartaz em defesa do Lula? Não. Estão fazendo campanha para o Boulos.
Por isso que nós somos fração externa do PT. Estão fazendo, vão na missa e tal. O que é isso? Quando você tem uma posição política, você deve levar essa posição até as suas últimas consequências, senão não é verdadeiro. É só conversa, é discurso. Qual que é o sentido? Eu vi a posição de várias organizações sobre por exemplo, uma organização que se diz trotskista no Brasil tirou uma nota e falava assim: precisamos libertar Lula e propomos que a hora que ele for libertado ele seja julgado por um tribunal popular por corrupção. Meu amigo, você por fazer isso deixa o Sérgio Moro, já prendeu o cara por corrupção. O que é isso? Tá louco? São posições que não têm sentido. Eu luto contra o golpe, mas, porém, todavia, contudo, papapá. Não. Se o PT não defende o Lula da mesma maneira que nós defendemos, problema do PT. Quando nós falamos, vamos defender o Lula, nós vamos defender o Lula. Quando nós falamos, nós somos contra a derrubada da Dilma, ao contrário de muita gente no PT, a gente nunca falou que a Dilma não tinha que voltar. Inclusive, muitas dessas organizaçõezinhas que não fazem nada sério falavam: o PCO é a favor do volta querida. Bom, quer colocar assim? Então o PCO é a favor do volta querida. Por quê? Dou golpe, mas eu não vou defender a Dilma. O que é isso? Que tipo de partido que é esse? Não é para valer, não é sério. O negócio não é sério. Esse é simplesmente assim. Um cara escreveu aqui na rede social outro dia: mas vocês defendem até o Zé Dirceu? Lógico, se o processo era uma fraude. Claro que defendo o Zé Dirceu. Agora, isso significa que eu sou, o que é? Casei com o Zé Dirceu porque eu defendo o Zé Dirceu? Não. As divergências que nós sempre tivemos com o Zé Dirceu, nós temos ela até hoje. Todas. Mas nós defendemos o Zé Dirceu contra a direita. Eu não preciso gostar do Zé Dirceu, também não tenho nada pessoalmente contra ele. Eu não preciso ser amigo dele. Eu não preciso admirar o que ele fez no governo PT, eu não preciso nada. Eu estou contra o julgamento que levou o Zé Dirceu à cadeia. Estou totalmente contra. Estamos contra o golpe. E nós vamos lutar contra o golpe. Senão é tudo fácil. Você sobe lá num palanque, fala meia dúzia de abobrinhas e você já é revolucionário. Assim é tranquilo. Então, o que a gente vê? Primeiro, que a pessoa não conhece a história da classe operária, senão não falaria essas coisas sobre a greve geral. Em primeiro lugar. Se a gente for ver as greves gerais que aconteceram, as de verdade eram, na sua maioria, greves gerais políticas. Para derrubar o governo, inclusive tiveram caráter revolucionário. Então, o que o Valério Arcari está falando é: greve geral revolucionária é uma tática louca. Segundo, nós defendemos o PT com unhas e dentes contra o golpe. Agora, se você me perguntar se eu defendo a política do PT em relação à Previdência, no governo Lula, no governo da Dilma, não. Nós fomos contra e a gente continua sendo contra. Mas não é isso que está em questão agora. O que está em questão é o golpe. A pessoa tem que ter uma concretude na sua ação política. Bom, e com relação a comparar a gente com o PSTU, eu não sei nem o que comentar. Acho que é um comentário aloprado comparar o PCO com o PSTU. Isso de um ex-dirigente do PSTU que só saiu do PSTU depois do golpe. Enquanto o golpe se desenvolvia, estava todo mundo lá, de trás daquela política louca do PSTU, que é louca até hoje, reacionária e pró-imperialista, de apoiar o golpe. O problema é que o pessoal é muito metido a besta, né?
Nosso conselho aqui para o Valério Arcari seja cresça e apareça, né?